pauta super interessante sobre trocas alimentares que são benéficas para o emagrecimento. Quem vai nos acompanhar nessa jornada é a Lauren Nassur, nutricionista. Seja bem-vinda, Lauren. Obrigada. E esse assunto é muito bacana porque, numa rápida olhada nessa bancada, muitos alimentos que eu imaginava que fossem mais calóricos, na verdade, são melhores do que outros que a gente acredita serem vilões, né? Exatamente. A maioria das pessoas, visualmente, vão sempre falar que, por exemplo, uma salada vai ser bem menos calórica, mas dependendo de como ela é feita, a gente já vai ter muito mais caloria do que um prato de comida bem feito. Vamos começar justamente com essa dupla, então, Vamos. que aqui é um prato de salada, né? Percebam que praticamente só tem verde no prato. E aqui é o arroz, feijão, o frango e uma salada, que é o prato bem típico do PF. E este prato é mais calórico que este. Por que isso aconteceu? O molho da salada, geralmente ele vem com muito glutamato, gordura, açúcares. Então ele acaba aumentando a densidade calórica desse prato, mesmo que contenha uma proteína ali. Aqui, visualmente, a maioria sempre vai achar que o arroz, feijão vai engordar muito. O brasileiro geralmente tem esse mito, né, na cabeça, não, arroz e feijão engorda, principalmente arroz, né? E aqui não. A gente já tem até uma comparação assim de caloria dessa quantidade que está aqui, né, que é uma suposição, mas realmente aqui vai nutrir muito mais. Ali, muito provavelmente, a pessoa vai ter uma fome rápida, posterior. Então aqui temos 400 calorias e aqui 345, sendo que aqui eu vou ter saciedade, então não vou cair na tentação de exagerar horas depois do almoço, por exemplo. O azeite é uma substituição legal, porém, em grande quantidade, ele é bem calórico também, então a gente precisa reduzir. Qual é um bom molho para eu acompanhar a minha salada? O que você sugere? Um limão mesmo. Você pode colocar um pouco de azeite, mas uma quantidade menor. Não exceder ao sódio. Então, shoyu, por exemplo, tem gente que quer consumir aqueles molhos prontos ou um molho com muitos ingredientes. E aí a gente aumenta muita caloria. Mostarda é calórico? Dependendo da marca, né, que tem várias hoje em dia que tem açúcar, dependendo da marca, com menos ingrediente, mais saudável ela vai ser. Então, ou seja, fique atento, né, o que acompanha a sua salada para que você não caia num erro. Exatamente. Aqui também é impressionante, porque muitas pessoas falam, eu não vou comer um sanduíche, não vou comer um hambúrguer nesse final de semana que tá chegando porque eu estou de dieta. E aí, assistindo televisão, num piscar de olhos, comem um pacote de salgadinho. Aqui nós temos mais de 900 calorias, quando um lanche tem menos que 400 calorias. E aqui a gente tem proteína, um lanche em casa. Então a gente consegue fazer escolhas melhores, praticidade. Então aqui a gente tem um alimento muito hiperpalatável, muitas vezes tem conservante, excesso de sódio, vai reter mais líquido. E aqui a gente tem um lanche caseiro, por mais que tenha ali o pão. Quanto mais caseiro, a gente pode até fazer uma troca aqui por um pão francês, por exemplo, que é melhor ainda, que é mais artesanal. E aqui a gente vai ter fibra da salada, vai ter uma proteína, pode até ter um queijo, porém, a gente sabe que vai estar numa quantidade bem menos calórica do que só a batata ali, dando pico glicêmico ainda, né? O que seria um pico glicêmico? O que isso provoca? Quando eleva muito açúcar no sangue rapidamente, então não gera saciedade, gera um descontrole da glicemia quando a gente tem esse açúcar rápido e aí a gente, numa longa duração, assim, a gente acaba tendo uma resistência insulínica se essa frequência for muito grande. Então, realmente a gente precisa evitar. E tudo isso atrapalha o emagrecimento também, Quando né? a gente coloca proteína, gordura boa e fibra, a gente reduz essa velocidade que a glicemia aumenta, dependendo do alimento. Então, aqui a gente vai ter só carboidrato e gordura. Então a gente pode até retardar pela gordura, só que não é benéfico. É então, verdade tá que, por exemplo, quero comer uma sobremesa. É melhor comer essa sobremesa junto com uma refeição do que no final da tarde, como nós fazemos aqui no Mulheres, justamente por conta desse pico glicêmico. Sim, sim. E sozinho, isolado, né? Geralmente remete ao final do dia, aquela vontade, dependendo se você não comeu muito bem, não teve um fracionamento de proteína ao longo do dia, você vai querer desforrar ali naquele final do dia. Então, tem uma sobremesa ali com o pessoal, principalmente quem trabalha em empresa, e todo mundo vai. Então, a gente consumir, metabolizar junto com por exemplo, após um almoço, a gente vai reduzir demais
essa velocidade que aquele açúcar, aquele brigadeiro, um pedacinho do pudim ou compartilhar uma sobremesa é bem melhor. Temos a pipoca, que muitas pessoas falam, jamais, em tempo algum, irei comer pipoca quando eu estou de dieta. E é incrível. E aqui é uma troca tão simples, né? A pipoca de micro-ondas, com mais de 600 calorias, e a pipoca feita na panela, né? Com pouca gordura, com menos de 400 calorias. Muita pipoca diferença. faz mal à saúde? Não, depende muito de como ela é feita. Literalmente, assim, aqui a gente vai ter uma pipoca pronta de micro-ondas que tem muita gordura. Então, isso aumenta muito a caloria. Aqui, a pipoca tem muita fibra, né? A cada mais ou menos 100 gramas de pipoca, a gente vai ter 15 gramas de fibra, então é bastante. Só que dependendo de como ela é feita, a gente aumenta demais. Como aqui, por exemplo, a gente tem essa comparação. Claro que você pode colocar um pouquinho de azeite, você pode até consumir um pouquinho de manteiga, mas caseiramente, não pronta, numa quantidade que você não sabe que está ali. E muitas vezes tem glutamato monossódico, que dá aquele sabor hiperpalatável, que é gostoso. Então, a maioria dos alimentos embalados contém, porque aí você vai ter uma vontade maior de repetir. Então, você acabou um pacote de batata, você vai para o segundo e você nem sente. Isso é o glutamato que faz. E eu encontro isso na embalagem, Na tá embalagem, escrito? tá escrito. Tem até molho de tomate, daqueles embalados, assim, que tem glutamato. Então a gente tem que tomar cuidado e ver sempre a lista de ingredientes. E eu posso agregar outros sabores na pipoca que são saudáveis, como as especiarias. Sim, colocar um lemon pepper, isso. colocar orégano, Perfeito. colocar temperos que não vão Naturais. atrapalhar em nada. Exatamente. A gente pode sim associar essa ideia da gente fazer essa substituição inteligente, é a chave. É a virada de chave, só que as pessoas estão no automático, né? É o mais fácil, só que quando a gente planeja, tudo isso facilita. E aí é uma mudança que na soma do dia um ajuste. Fica uma mudança grandiosa, né? Fica. Até mesmo na pizza. Muitas pessoas comem pizza de sexta-feira, na minha casa sempre foi de domingo. Sim. E aqui, ó, olha essa escolha, gente. As duas são pizzas. Só que uma é uma pizza que tem borda recheada, que tem calabresa, que tem queijo. E a outra é uma marguerita simples, é uma pizza que tem somente o queijo. E a diferença é impactante. 1.600 calorias versus 500. Claro que aqui a porção é maior. Né? Claro, é o dobro, Então o segredo é a escolha e também a quantidade. Isso. E sempre quando eu falo, vai ter uma refeição livre, você está planejando ter um aniversário, ter um evento, vai ter um casamento, enfim, vai ter uma refeição assim, que não é nutritiva, porque a gente tem que diferenciar a caloria da nutrição. Então, ok, você tá com vontade de comer pizza, mas se programa para isso. Então, come uma salada antes de sair de casa, come uma hummus com um pepino, um tomate, uma cenoura. Não vá com muita fome. Não vá com fome. Não vá com fome pro mercado também, porque remete você a comprar coisas que nem precisa. Então, tudo isso vai fazer a sua escolha ser mais inteligente na hora. E aí você vai controlada. Se você chegar com fome na pizzaria, você vai consumir o dobro, realmente fazer uma escolha que não é tão boa. Fora que aqui a gente tem carboidrato e gordura, praticamente nem tem proteína, né? Quando você fala dia livre, é diferente de dia do lixo? Com certeza. Porque na dieta, né, a gente fala, não, hoje é meu dia do lixo. O que é a diferença no conceito de dia livre e dia do lixo? Então, remeteu muito à questão das dietas low carb. Então, assim, acaba que tem uma restrição muito grande na semana e a pessoa vai e compensa no final de semana por merecimento, por estresse, por N motivos. Então, esse dia livre que a gente fala, ele é positivamente, ele é estrategicamente pensado, planejado. Então, a gente não tem tanto malefício porque você está controlando. Agora, quando você fala em dia do lixo, naturalmente, eu já acho errado porque não tem alimento que é lixo, né? Claro. Em primeiro lugar. Mas, quando você fala lixo, você está achando que você está comendo muito errado, então você come mais. Já que eu comi aqui, então eu vou comer aqui, vou começar segunda-feira de novo. Nisso você aumentou de 2 pedaços de pizza para 2 pedaços de pizza, um bolo, um brigadeiro, um alfajor, enfim. Você somou demais por ter esse pensamento. Então, eu acho errado, remete a uma questão de compensação que não é legal. Já que eu saí da dieta, eu vou me jogar, né? Exato, e não é assim. Exato. E aí, a frustração, o ciclo, né? Aqui é muito bacana, ó, porque nós temos o pão francês, de um lado pão francês com ovo, do outro lado pão francês com manteiga, que é o clássico, né? Que todo mundo come. Olha a diferença calórica. Olha a diferença.
Aqui a gente tem muita gordura, né? Aqui a gente associa com uma proteína, então olha a diferença. Fora que aqui a gente tem uma saciedade. E aqui não, a gente vai ter uma fome muito rápida. Aqui remete muito ao café da manhã do brasileiro. Sim, com cafezinho. Então, você tem fome muito rápida. Por mais que tenha uma gordura. E ainda é bem mais calórica. Dá pico glicêmico aqui, não gera saciedade. E a gente fala também sobre a questão de dietas que reduzem muito o carboidrato. São muito temporárias. Tem começo, Ninguém meio e consegue fim. sustentar para sempre, né? Exato. O que a gente sustenta é reeducação alimentar. E aí, assim, as pessoas geralmente... nossa, mas eu retirei, realmente eu emagreci. Claro, porque você reduz o carboidrato, só que você vai perder a água também, né? Porque a gente tem uma concentração ali do glicogênio que a gente perde a água também. Então, tomar cuidado com esse resultado, só que se você consumir de novo um carboidrato, você vai voltar a ter também esse efeito. Então, isso não é tão positivo. Na escolha entre manteiga e requeijão, quem é melhor? É um assunto polêmico, né? Porque assim, são gorduras. A manteiga eu prefiro porque ela tem pouquíssimos ingredientes, só que ela é saturada, então a gente sempre vai preferir numa menor quantidade e sem passar pela temperatura também. Mas o requeijão, passado assim, brevemente, bem pouquinho, realmente uma pincelada, não tem problema. É só uma questão de quantidade. Tudo pode, eu falo, não existe um alimento vilão, não tenha medo, porque isso sim vai fazer você ter uma visão, uma relação com a comida de uma forma totalmente negativa, gerando futuros transtornos. Tudo pode com planejamento e quantidade, Exatamente, né? Mas assim, entender que existe a densidade calórica e a densidade nutritiva. Quando a gente excede muito alimentos hipercalóricos, que são aquelas calorias vazias, que não tem nutriente, a gente realmente está aumentando muito a quantidade e não tendo uma nutrição. E com isso a gente pode baixar a imunidade, né? E você acha que está super alimentada, e não. Para encerrar, temos o chocolate, aqui uma barra. Bem e aqui o interessante. chocolate acompanhado de morango, que acaba sendo uma sobremesa, né? Sim. E olha a diferença calórica, gente, de 443 calorias para 130, porque eu vou colocar esse chocolate em pequena quantidade e vou comer bastante, Exato, né? Exato. Isso é muito assim... Da tarde, por exemplo, isoladamente o chocolate. Aqui a gente tem uma densidade calórica. Aqui a gente tem uma nutrição já, porque você tem ali uma fruta com pouco carboidrato. E aí você tá consumindo chocolate, só que numa quantidade 5 vezes menor. Mas tô comendo uma quantidade grande de alimento, né? É isso. Faz toda a diferença. Muito bacana, adorei essa pauta, fantástico, Lauren. Obrigada, viu? Imagina, obrigada a você. E você encontra mais informação no @nutri.lauren. Nutri.lauren, para você saber mais do trabalho da Lauren Nassur, que é nutricionista. Obrigada, muito obrigada, viu?